Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal nesse feriadão, dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, que não tem nada a ver com o Partido dos Trabalhadores, que tem ferrado com a vida do povo brasileiro, colocando impostos, colocando a cada dia que passa novos e novos tributos para que nós venhamos pagar. E isso só reforça uma coisa: o Partido dos Trabalhadores nunca foi dos trabalhadores. E eis que mais uma notícia surge no meio desse vendaval da política brasileira. O ministro Alexandre de Moraes, que resolveu bater novamente de frente com o ministro Luiz Fux. Na semana passada nós mostramos para vocês a força e a relevância que o ministro Fux teve ao bater de frente com o ministro Alexandre de Moraes, escancarando o que realmente está acontecendo dentro das quatro linhas do Supremo Tribunal Federal. Na semana passada, o ministro Fux tomou uma decisão que sinalizou um rompimento direto com Alexandre de Moraes ao sugerir uma pena de apenas 1 ano e meio para Débora Rodrigues. A cabeleireira que escreveu "Perdeu Mané" com batom na Estátua da Justiça, e Fux abriu um contraste gigantesco com Moraes, que havia sentenciado a ré a 14 anos de prisão. Do outro lado da esteira, nós temos o deboche do ministro para com os senadores e também para com o Congresso Nacional. Quando um ministro do Supremo Tribunal Federal debocha do Congresso Nacional, dos deputados, dos senadores, eles estão debochando do povo brasileiro, porque eles foram eleitos democraticamente pelo povo brasileiro e assim estão representando eles lá, nos representando lá. E eles, fazendo isso, eles mostram que eles fazem o que querem, vão quando querem e, acima de tudo, tomam as decisões que eles querem. Os senadores criticaram a ausência de Alexandre de Moraes e seus juízes auxiliares, que foram convidados para uma reunião no Senado Federal. Segundo o senador Eduardo Girão, do Novo, que requereu uma audiência pública, o ministro já foi convidado 8 vezes pelo Senado e nunca compareceu. Girão ainda reclamou dos bloqueios feitos por Alexandre de Moraes nas redes sociais e contas bancárias do senador Marcos Duval, além da falta de acesso dos senadores de oposição aos presos pelos atos do dia 8 de janeiro. Essa tem sido uma forte reivindicação daqueles que estão aí, e mais do que isso, reforça que qualquer pessoa que está sendo colocada contra a parede nesse momento por Alexandre de Moraes não tem acesso aos autos. Eles não conseguem acessar os autos, eles não conseguem fazer a sua defesa completamente. Nós mostramos para vocês que o advogado de um dos envolvidos lá no caso do dia 8 de janeiro, que também representa Bolsonaro, ele teve que sair fora de cena, porque ele foi defender o seu acusado e virou réu. É só isso que acontece no nosso país, é uma vergonha. A senadora Damares, presidente da Comissão de Mulheres, afirmou que Moraes demorou 6 meses para se pronunciar sobre o requerimento. Esse requerimento ficou 6 meses com inúmeras reiterações de pedido de despacho e ele não despachava. Nós perguntávamos: ministro, é possível despachar o requerimento? E ele respondeu: qual requerimento? Não vi esse papel, deve ter perdido dentro do meu gabinete. Se ele debocha de um requerimento de 16, olha isso, de 16 senadores, também debocha de todos os documentos que chegam naquela corte. E muito mais ainda, ele deve, de alguma forma, colocar ali na sua gaveta de papéis de lixo e nem dá moral para que isso, para o que está acontecendo no nosso país. Só que aí, o gesto de Luiz Fux semana passada só mostrou uma coisa: Alexandre de Moraes não está fazendo o que deveria estar fazendo, e muito mais do que isso, o que lá em 2021
tornou-se uma denúncia pública, né, onde não foi revelado qual ministro fez isso, mas havia um racha dentro do Supremo Tribunal Federal que ministros estavam reclamando da postura do então recém-ministro chegado, que fazia 4 anos que estava na Suprema Corte. Hoje nós vemos que até mesmo o ministro Gilmar Mendes já perdeu força, aonde numa votação dias atrás todos nem sequer deram moral para o Gilmar Mendes e seguiram o voto do relator, que é Alexandre de Moraes. Esse gesto do ministro Luiz Fux, não apenas simbólico, mas aprofundou uma fissura latente na alta corte do nosso país, destacando-se como um potencial contraponto à atuação dominante de Moraes. Diante de posições tão divergentes entre os ministros, atenção toma o STF. Fux não vai recuar e reafirmou novamente seu distanciamento de Moraes ao se posicionar pela libertação. Olha isso, gente. Ele já mostrou que ele não está, né, alinhado com o ministro Alexandre de Moraes, e agora ele reafirmou novamente o seu distanciamento do ministro ao se posicionar pela libertação do ex-presidente Fernando Collor, votando ao lado de Gilmar Mendes, que foi ignorado semana passada, junto com Nunes Marques e André Mendonça. Segundo informações da revista Veja, Fux tem se movimentado discretamente para se consolidar como o principal antagonista de Alexandre de Moraes nos julgamentos que envolvem a chamada trama golpista. E essa disputa de protagonismo deve ganhar contornos ainda mais visíveis na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, especialmente quando os casos ligados a Bolsonaro forem julgados. Essa primeira turma está um caos. Essa primeira turma já está trazendo um verdadeiro disfarce e deboche para o povo brasileiro, e principalmente essa composição jamais poderia acontecer. Uma composição que tem, no mínimo, ministros que odeiam a direita, a oposição, Bolsonaro e qualquer pessoa que queira de verdade, de fato, né, trazer a liberdade de expressão ou qualquer coisa no sentido. Então isso mostra pra gente que existe e vai continuar acontecendo. A pergunta que fica é: quem vai desafiar Alexandre de Moraes nesse momento? As eleições de 2026 já estão chegando e, meus amigos, se preparem, porque o pior vai acontecer.